dia. Você vai ver no Câmara com Notícia. Câmara aprova MP que autoriza militar inativo a atuar na Força Nacional. Do Salão Verde ao vivo, Carolina Nogueira. Daqui a pouco tem sessão extraordinária. Um dos itens da pauta são os destaques ao projeto que quebra o monopólio da Petrobras na exploração do pré-sal. Comissão que analisa medidas de combate à corrupção ouve o ministro da Justiça. Hoje é terça-feira, 18 de outubro. Agora em Brasília, 8 horas e 52 minutos pelo horário brasileiro de verão. Esses são os destaques do Câmara com Notícia que já está no ar. E o plenário começa a semana aprovando uma medida provisória na área de segurança pública. O tema, consensual, facilitou a aprovação. O plenário começou a semana aprovando a medida provisória que autoriza o ingresso de militares aposentados na Força Nacional. A corporação especial, que é chamada quando crises locais ou grandes eventos exigem um reforço na segurança em determinadas partes do país. Um grupo de bombeiros e policiais militares do Distrito Federal acompanhou a votação nas galerias. Houve apoio de vários partidos numa defesa praticamente consensual da proposta. A medida provisória é para convocar militares da reserva, da PM e do Bombeiro para fazerem parte da Força Nacional. Porque hoje o efetivo da Força Nacional é retirado das ruas, do efetivo ativo das polícias e bombeiros militares do Brasil. Essa é uma conquista desses que aqui estão e dessas que aqui estão. Portanto, se tem alguém que é dono dessa emenda, é cada bombeiro e cada policial militar do Distrito Federal que estiveram aqui, que conversaram com todos os parlamentares e que estão aqui para dizer: façam justiça, estamos fazendo justiça e leve a justiça para casa de cada uma e cada um de vocês. Se alguém é destacado para uma Olimpíada e através dela prestou bom serviço ao país e vai para a inatividade e durante os 5 anos pode prestar serviços como voluntário à segurança nacional, é evidente que os brasileiros têm que aplaudir aqueles que querem defender o país. É preciso, sim, aprovar isso hoje. Agora, é preciso também que se entenda que não haverá segurança para a população enquanto não se perceber que qualquer projeto, qualquer programa de segurança pública depende das pessoas. A tecnologia, pura e simplesmente, não resolve. Bom, os deputados desistiram de votar mudanças na lei de repatriação, que autoriza a regularização de dinheiro enviado ao exterior sem o pagamento dos tributos. O prazo para trazer de volta esse dinheiro termina dia 31 de outubro. De acordo com parlamentares, não houve acordo. Querem diminuir o volume de impostos e multas pagas, querem ampliar a anistia sobre crimes que não estavam anistiados na primeira versão do projeto que foi votado. O debate sobre os governadores, lógico que todos os governadores e prefeitos estão precisando de mais recursos, mas não pode passar por uma alteração numa lei de repatriação que privilegia aqueles que praticaram os crimes de sonegação, de evasão de divisas. Então, para além daquilo que já foi votado, do meu ponto de vista, nenhuma alteração mais. O PT será contra qualquer alteração na lei de repatriação. O partido que obstruiu no plenário na semana passada para que não pudéssemos votar por um acordo, como era o desejo e nos foi comunicado pelos governadores, foi o PT. Então, eu acredito a essa não votação exclusivamente ao PT e ao prejuízo que terão os governadores e prefeitos municipais. A decisão agora é de que este projeto não seja mais pautado. O presidente da Casa, Rodrigo Maia, conversamos para que nós possamos encerrar esse assunto, a fim de dar aí à Receita Federal, ao Ministério da Fazenda, a tranquilidade de comunicar ao mercado de que a lei está vigente para que os prováveis contribuintes possam aderir e que a tramitação seja encerrada a fim de que a segurança, enfim, do que está em jogo, ela realmente, a indefinição é a pior dos resultados. Bom, para falar sobre as votações de ontem e de hoje, nós vamos agora para o Salão Verde com a repórter Carolina Nogueira. Carol, bom dia. Bom dia, Mariana. Daqui a pouquinho tem sessão extraordinária. O item mais importante da pauta é a tentativa de votar os destaques ao projeto. O texto principal já foi aprovado, né? Do projeto que quebra o monopólio da Petrobras na exploração do pré-sal. Entre os destaques, há emendas, há tentativas de modificação profunda nesse texto que podem voltar atrás desse texto principal que já foi aprovado. Ontem também repercutiu muito essa decisão
decisão do relator, junto com os líderes, ouvido o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, de retirar de pauta o projeto da repatriação. A gente vai conversar sobre isso, também sobre a sessão do Congresso que acontece nesta terça-feira, com os deputados Gilvaldo Vieira, do PT do Espírito Santo, e o deputado Mauro Pereira, que é do PMDB do Rio Grande do Sul. Começo com o senhor, deputado Gilvaldo Vieira. O relator coloca a culpa no PT para a retirada desse projeto da repatriação. O senhor acha que a decisão foi acertada? Como é que o senhor vê essa afirmação do relator e essa decisão de retirar esse projeto de pauta? Bom, o relator está sendo desonesto ao falar desta forma, porque se ele acredita no projeto e a base do governo acredita no projeto, o que eles deviam fazer é votar o projeto. O PT tem uma posição. Esta lei já foi aprovada e já cumpre os seus efeitos. Não queremos ampliar esses benefícios para aqueles que mandaram recursos de forma ilegal para fora do país, porque o tráfico de drogas deve ter mandado recursos, o crime organizado, o jogo de bicho, os desvios de recursos públicos, como foi noticiado, e nós não queremos ampliar benefícios para aqueles que sonegaram impostos e para aqueles que desviaram esse dinheiro de forma ilegal. Então, o senhor acha que é uma decisão acertada retirar esse projeto de pauta? A decisão é acertada e é bom lembrar que esta lei já existe e ela já cumpre seus efeitos. O que estava em proposta era ampliar esses benefícios para aqueles que de forma ilegal enviaram esses recursos para fora do país. Inclusive, novos acordos internacionais, dentro de poucos dias, vão fazer com que todos que têm esses recursos lá fora tenham que obrigatoriamente informar aos governos. Deputado Pereira, sua opinião, o que o senhor achou dessa decisão? O senhor acha que esse projeto poderia beneficiar de alguma forma, trazer mais recursos para o país? Bom, primeiramente, bom dia a ti, Caro, bom dia a todos os nossos telespectadores. E parabenizar a nossa sessão de ontem pela votação que nós tivemos da medida provisória, que nós vamos dar a oportunidade de policiais, de experientes que estão na reserva poder trabalhar na Força Nacional. Isso foi uma medida muito importante no dia de ontem. E eu não tenho dúvida nenhuma de que dinheiro bom é dinheiro que transita na nossa economia. Esses recursos que estão fora do país foram recursos que é nosso, é brasileiro, e eu não tenho dúvida nenhuma de que os governadores estão numa situação de penumbra. Eu tiro pelo meu estado, que é um estado que, infelizmente, com os últimos governos quebrou o nosso estado, e nosso estado está em fase de recuperação, e nós precisamos de recursos, e nós temos a Polícia Federal, nós temos a nossa Receita Federal com os técnicos competentes, que eu não tenho dúvida nenhuma de que o dinheiro que vem para cá, que é um dinheiro ilícito, automaticamente os nossos profissionais da Polícia Federal, da Receita Federal, vão atrás e vão fazer justiça. Mas o importante, na minha opinião, era repatriar esses recursos nossos, do povo brasileiro que está no exterior. É melhor esse dinheiro aqui na nossa economia, salvando vidas. Hoje meu estado, Rio Grande do Sul, infelizmente, temos que parcelar o salário dos servidores públicos. Por quê? Porque a economia, infelizmente, nos últimos anos, 2015, 2014, ela caiu muito, e que o nosso estado, o nosso governador não tem nem recurso para pagar os servidores públicos. Então é importante esse recurso. Deputado Gilvaldo, vamos passar então para a pauta de hoje. Os destaques ao projeto que quebra o monopólio do pré-sal. O texto principal já foi aprovado. O senhor vê alguma mudança aí na base de apoio ao governo nesses últimos dias? O senhor acha que pode acabar passando algum destaque que mude fundamentalmente esse projeto? Infelizmente, eu acredito que não. Lamentavelmente, a base desse governo sem voto que está aí é uma base que não tem compromissos com o Brasil e quer fazer a entrega da nossa grande riqueza, que é o pré-sal. Já foi aprovado, nós colocamos destaques com o objetivo de tentar minimizar esse projeto que é ruim para o país, porque o pré-sal é uma grande riqueza dos brasileiros e, como estratégica, ela deve ser explorada, administrada pela Petrobras, que é a empresa brasileira. Isso vai fazer com que mais recursos entrem para garantir a saúde e a educação no futuro do Brasil. Deputado Mauro, o senhor acha que esse projeto, de fato, esses destaques vão ser de fato votados hoje ainda? O senhor acha que tem clima para isso? O senhor concorda que não tem muita chance de mudar esse projeto profundamente? Não, o projeto vai ser votado da forma com que o governo encaminhou. Nós estamos em fase de recuperação da Petrobras. A Petrobras precisa recuperar, ser aquilo que ela sempre foi, uma empresa de renome mundial. Nós conseguimos agora, nos últimos dias, o nosso presidente da Petrobras, devido à administração bem feita que está sendo feita, nós já estamos tendo aí redução no preço da gasolina, do óleo diesel. E o mais importante é que a Petrobras, infelizmente,
o governo que estava antes, o governo da ex-presidenta Dilma, do ex-presidente Lula, acabaram com a nossa Petrobras. E nós estamos em fase de recuperação da Petrobras. E para recuperar a Petrobras, nós temos sim que tomar medidas para que o mundo veja a nossa Petrobras como uma empresa viável. E no momento que nós tivermos aqui investidores, parceiros da Petrobras para explorar o pré-sal, automaticamente nós vamos fazer com que os empregos, que é de extrema importância para o nosso povo, que são 12 milhões de desempregados, especialmente na região do Rio de Janeiro, onde, infelizmente, com o desgoverno que aconteceu, são milhares de pessoas desempregadas. Nós temos que fazer com que essas pessoas voltem ao mercado de trabalho. E nós só vamos conseguir fazer isso com uma Petrobras forte. E Petrobras forte é com o pré-sal, a exploração do pré-sal. O governo brasileiro, a Petrobras, será a parceira dos investidores dessas companhias que irão explorar aquilo que ainda não foi explorado. Serão explorados e só será explorado no momento que nós aprovarmos aqui. E a nossa base, ela está muito empenhada em fazer o melhor para o nosso país. Esse é o nosso objetivo e é para isso que nós estamos trabalhando. Deputado Mauro, hoje tem também sessão do Congresso, tem vetos pendentes, a ideia é limpar essa pauta de vetos, avançar em alguns projetos orçamentários, mas principalmente todo mundo tem falado muito nesse projeto que garante recursos para o FIES. A gente soube ontem dessa decisão de não renovar algumas das bolsas do CNPq. O senhor acha que esse projeto do FIES vai conseguir ser aprovado, vai se conseguir recuperar esse programa que tantas pessoas dependem dele? Olha, primeiramente nós precisamos de ter o quórum, que esperamos que os nossos deputados, os nossos senadores estejam presentes. E segundo, nós não, infelizmente as obstruções que o Partido dos Trabalhadores e os seus colegas partidários estão fazendo, que estão atrapalhando. Mas eu não tenho dúvida nenhuma, nós precisamos aprovar os recursos para a educação e também tem PLNs, por exemplo, 14, que autoriza o governo a renegociar as dívidas que o Brasil tem com os bancos internacionais, que isso também é de extrema importância, que nós temos prefeituras como Manaus, Porto Alegre, Caxias do Sul e outras que precisam de financiamento e tem que ser aprovado no Congresso, na sessão do Congresso no dia de hoje. Então eu espero que nós tenhamos quórum com os nossos deputados e com os nossos senadores, porque são pautas de extrema importância para o desenvolvimento do nosso país. Deputado Givaldo, o senhor acredita que tem quórum essa sessão do Congresso de hoje? Qual a expectativa do senhor para essa votação? Olha, eu acho que tem deputados na casa suficiente para fazer o quórum. O PT está em obstrução, não é contra o FIES. O PT é a favor do FIES. É preciso deixar claro aqui uma situação. Se o governo realmente quisesse regularizar esse plano dos recursos do FIES, teria editado uma medida provisória já, porque ele pode fazer isso. Além disso, nós propusemos a preferência na discussão do projeto para o FIES e a base do governo não aceitou. Hoje nós temos novamente um requerimento de preferência para votar antes do FIES. Eu quero ver se a base do governo vai ter realmente o compromisso com o FIES, aceitando essa preferência para votar logo o FIES. Se não fizer isso, não tendo feito a medida provisória e não aceitando a preferência, o governo, na verdade, está dizendo que quer recurso para o FIES, mas, na verdade, está trabalhando para que ele não aconteça. Então, me parece que nem o governo acredita realmente que deve encaminhar esses recursos para apoiar o FIES. Deputado Givaldo Vieira, deputado Mauro Pereira, muito obrigada pela participação de vocês hoje. A gente volta ao estúdio com a Mariana. Bom, Carol, volta já já, que está cheio de assunto hoje no Salão Verde. Você já viu nessa edição do Câmara com Notícia. Câmara aprova medida provisória que autoriza militar inativo a atuar na Força Nacional. São 9h05 em Brasília e você vai ver depois no intervalo. Comissão de Segurança Pública aprova a proposta que determina o funcionamento 24 horas de todas as delegacias de atendimento à mulher. Agora em Brasília, 9h07, pelo horário brasileiro de verão. O Câmara com Notícia está de volta e vamos direto para o Salão Verde com a repórter Carolina Nogueira. Agora ela vai conversar com a deputada Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina, sobre uma audiência pública que acontece daqui a pouco aqui na Câmara. Carol.
Mariana, essa audiência pública é sobre um assunto super polêmico, sobre um grupo de trabalho que já foi criado pelo Ministério da Saúde para discutir a criação do Plano de Saúde Acessível. É um tema polêmico que muita gente vê por aí como uma porta de entrada para uma flexibilização, para um enfraquecimento do Sistema Único de Saúde. Sobre isso que a gente vai conversar agora com a deputada Carmen Zanotto. Ela é do PPS de Santa Catarina, acompanha esse tema da saúde, como poucos parlamentares aqui. Deputada, bom dia. A senhora já tem opinião formada sobre esse Plano de Saúde Acessível? A princípio, a senhora acha que é uma boa ideia? Como é que a senhora vê essa iniciativa? Bom dia. Primeiro nós precisamos da audiência pública para saber o que o Ministério da Saúde pensa a respeito deste plano de saúde acessível, porque nós temos um Sistema Único de Saúde se consolidando, que avançou muito, mas que tem muitas fragilidades ainda, e a nossa preocupação é, se ele é acessível, qual é o tipo de procedimento que ele vai garantir? Porque alguns planos de saúde hoje que são ofertados à população brasileira, eles na hora dos procedimentos de média e alta complexidade, eles recuam e sobra para o Sistema Único de Saúde o atendimento dessa população. Então, nós temos que fortalecer o Sistema Único de Saúde, mas, em especial, saber do Ministério da Saúde, da Agência Nacional de Saúde Suplementar e dos planos de saúde, qual foi o trabalho já realizado nesses primeiros 70 dias da vigência da portaria, porque ela previa 60 dias prorrogáveis por apenas mais 60 dias. A princípio, pelo que a senhora conhece dessa proposta, a ideia é ser um plano com menos cobertura, um plano mais barato, e seria obrigatório para que todas as pessoas do país, por exemplo, teriam que passar a ter um plano de saúde? Quais são os parâmetros dessa iniciativa? Olha, absolutamente nós não conhecemos qual é a proposta dessa iniciativa que veio a partir da criação desta comissão constituída pela portaria do Ministro da Saúde. Então a gente quer conhecer e nada melhor do que uma audiência pública na Comissão de Seguridade Social e Família para a gente se inteirar do que eles estão discutindo, o que eles estão pensando. O sistema público brasileiro prevê a não cobrança e nós não podemos aceitar que os usuários que já são a ponta, a parte mais frágil, tenham que pagar para ter acesso às ações e serviços de saúde no país. Já existem muitas críticas a esse projeto e esses críticos, que tipo de temor eles levantam? A crítica é o enfraquecimento do Sistema Único de Saúde, mas antes da gente criticar, a gente precisa conhecer. Por isso que eu também fui uma das autoras de um dos requerimentos pedindo essa audiência pública, para a gente conhecer o que exatamente o Ministério da Saúde pensa, o que o ministro Ricardo Barros pensa quando pensou neste plano de saúde acessível para a população brasileira. Repito que muitos planos de saúde têm a coparticipação dos usuários e quando chega na parte dos exames de média e alta complexidade, dos internamentos hospitalares, isso fica muito pesado para esses usuários dos planos de saúde, onde ele tem que entrar com parte do pagamento das suas despesas médico-hospitalares. Deputada Carmen Zanotto, muito obrigada por participar aqui com a gente. É um assunto que a gente vai acompanhar de perto. Muito obrigada. Obrigada e bom dia a todos. A gente volta ao estúdio com a Mariana. Com certeza vamos acompanhar. Bom, e a Comissão Especial da Câmara, que analisa as 10 medidas de combate à corrupção, se reuniu para ouvir mais uma vez a opinião de especialistas no assunto. As imagens da Lava Jato geralmente mostram policiais e promotores. Mas a operação envolve muito mais gente. É uma força-tarefa. A sugestão do Conselho Nacional do Ministério Público é fazer disso uma regra. É mais do que necessário que o projeto de lei crie, e aqui fica uma sugestão, o princípio da atuação integrada, ou o princípio da atuação por força-tarefa, estabelecendo como obrigação dos autores do combate o compartilhamento de experiências. Mas não faltaram críticas, especialmente sobre 2 pontos. A ideia de restringir um instrumento da defesa, no caso o habeas corpus, e a ideia de ampliar os casos de prisão preventiva. As 2 propostas estão entre as 10 medidas. O preço da liberdade é a eterna vigilância. E se nós não vigiarmos a nossa liberdade, nós corremos o risco de ter um processo penal fascista em plena democracia. Para Mendes Tame, o habeas corpus ganhou outras funções que não deveria ter. É certo que os outros recursos podem não estar funcionando, mas fazer com que o habeas corpus execute a função dos outros recursos é uma distorção. O relator avisa, não pretende mexer com o habeas corpus. É o mesmo caso da prisão preventiva. A ideia é encontrar uma alternativa. O que importa é o que o dinheiro retorna. O que importa é que não haja o proveito do bem após o cumprimento de pena.
Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar outros mecanismos que nós vamos apresentar na entrega do relatório, que vai mostrar que é muito mais eficaz do que apenas deixar o cara preso. Bom, nós vamos continuar falando sobre a comissão que analisa as medidas de combate à corrupção. Vamos de volta ao Salão Verde, que a Carol Nogueira tem mais informações agora sobre isso. Carol. Daqui a pouquinho tem a audiência pública, Mariana, e a gente está aqui com o presidente da comissão especial que analisa as 10 medidas de combate à corrupção, o deputado Joaquim Passarinho, ele é do PSD do Pará. Deputado, expectativa hoje para essa audiência pública, então, que conta com a presença do ministro da Justiça, Alexandre Moraes, outros participantes também. O que a comissão quer ouvir do ministro? Bom, primeiro nós estamos chegando a quase 100 audiências, né, e com mais de 100 horas também de reuniões, discussões e oitivas. É importante que a gente possa ouvir toda a sociedade. E o governo, através do seu ministro, vem também falar a seu posicionamento no ministro da Justiça, que tem a coordenação sobre a Polícia Federal, sobre diversos órgãos que tratam desta parte de poder buscar, né, o que é do povo, voltar para o povo. Então essa é a nossa intenção, de ouvir a todos, para que a gente possa tirar um texto que seja um texto mais aceitável, que seja um texto que seja talvez não o ótimo, mas um texto bom, que possa vir representar toda a sociedade. Lógico, ele foi feito pelo Ministério Público, mas no final ele não é um texto do Ministério Público. Ele tem que ser um texto do povo brasileiro, de todas as sociedades e de todos aqueles que combatem a corrupção, para que a gente possa tornar esse país um pouco mais aceitável do ponto de vista ético. Deputada, a gente já fez várias audiências públicas. Já dá para ver aí, entre as 10 medidas, o que tem mais consenso, o que já é quase certo, que tem uma aceitação boa na casa e na sociedade, o que é mais polêmico, o que não deve entrar. A gente tem medidas polêmicas, como, por exemplo, a gente conversava agora há pouco sobre essa ideia de prova ilícita. Já dá para saber que cara vai ter esse texto desse relatório? Sim, com certeza. Nós temos algumas coisas que são pacíficas. Criminalizar o Caixa 2 é pacífico. Você enriquecimento ilícito, combater, é pacífico. Você diminuir essa procrastinação para que os processos, principalmente de corrupção, prescrevam. Né? A prescrição retroativa. Nós já temos vários pontos desses, talvez a maioria desses, em consenso. Tá? Temos outros polêmicos, como você falou, teste de integridade, é um ponto polêmico. Aproveitar provas ilícitas. O que é ilícito já é ilícito. Tá? O que nós temos que ver como botar no texto é como nós podemos não perder provas que são conseguidas no meio de processos lícitos, que nós estamos investigando um caso, e no meio deste caso você consegue provas de outro caso. Né? Como você aproveitar isso de maneira lícita? A hora que você começa num texto dizendo provas ilícitas, elas já estão condenadas. Se elas são ilícitas, elas não podem ser aproveitadas. E nós temos sempre que colocar o seguinte, nós temos que avançar, mas o nosso limite é a Constituição. Nós não podemos arrepiar, nós não podemos passar por cima do texto constitucional. Então isso, as garantias constitucionais vão ser garantidas, vão ser respeitadas. Isso vocês podem ficar tranquilos. Agora, nós vamos apresentar um texto moderno. E já tem prazo? Nós fazemos as oitivas até essa semana, temos talvez uma ou duas para fazer na semana que vem. O relator está colocando prazo para a primeira semana de novembro entregar o relatório. Aí nós vamos ter mais uma semana, mais ou menos, de discussão interna na comissão. Nós pretendemos botar para votar isso entre o dia 15 e o dia 20 de novembro, estará votada na comissão. Tá bom, deputado, muito obrigada. Boa audiência pública para o senhor hoje. Daqui a pouco lá na comissão a gente volta ao estúdio com a Mariana. Obrigada, Carol. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o projeto aprovado. A Comissão de Segurança Pública aqui da Câmara aprovou uma proposta que determina o funcionamento 24 horas por dia de todas as delegacias da mulher no país. Dessa forma, os deputados reconhecem o acesso ao atendimento policial feminino ininterrupto como um direito fundamental da mulher. 405 mulheres são agredidas por dia no Brasil, uma a cada 4 minutos, conforme o último mapa da violência, elaborado com dados do Ministério da Saúde. A maioria dos casos ocorrem à noite e nos finais de semana. E é justamente nesses momentos que, em alguns estados, as delegacias da mulher estão fechadas. Ficam abertas somente as delegacias normais. A maioria da violência doméstica acontece à noite, né, e durante os finais de semana, que é quando as famílias realmente estão reunidas, né, quando o marido está mais em casa. Então, o que acontece hoje em dia é que a mulher espera o dia seguinte para poder fazer essa denúncia. Esperar até o dia seguinte pode prejudicar a denúncia. A mulher pode perder as provas da agressão ou até mesmo desistir de abrir a queixa. Este é um dos motivos pelo qual o deputado subtenente Gonzaga defende a proposta. Nesse período, em especial nos finais de semana e à noite,
como eu já disse, há uma redução do serviço de proteção por parte do Estado. Então nós queremos garantir o direito da mulher de ter essa atenção para que nós possamos ampliar a ação do Estado em favor da mulher. Bom, essa proposta tramita em caráter conclusivo, ou seja, se não houver recurso, não precisa passar pelo plenário da Câmara, mas ainda tem que ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Bom, e o Jornal da Câmara, que é o nosso jornal aqui da TV, o da noite, começou a exibir uma série de reportagens sobre o ensino médio no Brasil. Nós vamos saber agora um pouquinho do que você pode assistir hoje, a partir das 8 da noite aqui na TV Câmara. Você vai ver quais são os problemas do ensino médio brasileiro e as propostas para resolvê-los. Seria apenas uma questão de recurso financeiro ou é necessário melhorar a gestão? O envio da proposta por medida provisória prejudica o debate ou se justifica pela urgência das reformas? O repórter Lincoln Macário ouviu autoridades, especialistas e os mais interessados no assunto, alunos e professores. Vamos de novo ao Salão Verde, que a Carol Nogueira tem últimas informações para a gente. Carol. Mariana, a gente acabou de falar dessa audiência pública que vai acontecer na comissão especial que analisa as 10 medidas contra a corrupção, que contaria com a presença do ministro da Justiça, Alexandre Moraes. A gente acabou de receber a informação de que o ministro não virá essa audiência hoje. Deve ser remanejado para uma próxima audiência pública da comissão. Os outros 4 convidados estão mantidos. Aqui na pauta do plenário, aqui no Salão Verde, no plenário Ulisses Guimarães, daqui a pouquinho começa uma sessão solene em comemoração aos 70 anos de criação do SESC. Às 10h30 da manhã está marcada a sessão extraordinária para a retomada da pauta do plenário. Como a gente já falou antes, o tema mais importante, mais polêmico da pauta é a discussão dos destaques ao projeto que quebra o monopólio da Petrobras na exploração do pré-sal. E às 11 horas tem a sessão do Congresso Nacional para análise de vetos, de matérias orçamentárias e principalmente todo mundo de olho na análise desse projeto que traz recursos, que coloca recursos no Programa de Financiamento Estudantil, o FIES. Mariana. Obrigada, Carol. Nessa edição do Câmara com Notícia, você ficou sabendo que a Câmara aprovou uma medida provisória que autoriza militar inativo a atuar na Força Nacional e também que a Comissão de Seguridade Social vai discutir o Plano de Saúde Social. Bom, e essa edição do Câmara com Notícia está chegando ao fim. Nós podemos voltar a qualquer momento durante a nossa programação com mais informações para você. Hoje é terça-feira, 18 de outubro. Nesse momento em Brasília, 9h20 pelo horário brasileiro de verão. A TV Câmara vai transmitir daqui a pouco a sessão solene em homenagem aos 70 anos do SESC. Para você agora, um bom dia. Tchau.